Fala galera do nono ano do ensino fundamental, e hoje vamos falar um pouquinho de redação, né? Nós fizemos uma aula de língua portuguesa e agora vamos para a nossa aula de redação e a gente vai continuar a falar daquilo que estávamos falando em sala de aula, que é poesia, tá? Então a primeira coisa importante na poesia, tirando tudo aquilo que a gente já falou, mas é legal a gente entrar em alguns assuntos. Por exemplo, a figura de linguagem. É uma matéria que a gente viu no 8º ano e nós vamos precisar rever algumas coisas agora, tá? Principalmente porque os textos poéticos são riquíssimos em figuras de linguagem, tá? Então vamos lá. A primeira figura que nós temos aqui é a metáfora, né? A primeira figura que nós temos é a metáfora. O que é a metáfora? Relembrando, é a figura de linguagem em que há a associação de dois termos ou ideias diferentes, que têm seus significados aproximados em decorrência de alguma característica comum entre ambos. Então, eu tenho dois termos ou ideias que são diferentes, mas dentro de um contexto poético, a gente vai acabar encontrando semelhanças, tá? Nós temos assim exemplos de metáforas. Por exemplo, eu posso falar: você é um touro. Se eu falo isso, é uma metáfora. Eu sei que touro e você são coisas altamente diferentes. Entretanto, dentro de um contexto, elas podem se tornar parecidas, né, por algumas semelhanças. Percebam que eu não tenho, e é isso que é importante, na metáfora, eu não tenho um elemento comparativo. Eu não uso você é como um touro, você é igual a um touro, você é assim como um touro. Não, eu falo você é um touro. Então a metáfora, eu não uso elementos comparativos. Quando eu uso elemento comparativo, eu vou dizer que eu tenho aí uma comparação. Aí é outra figura de linguagem. Outra figura de linguagem importante é a antítese. A antítese é a figura de linguagem que consiste em colocar duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário na mesma frase ou na mesma estrofe, a fim de promover contraste de sentidos. Então, a antítese é quando eu vou fazer uma brincadeira usando palavras ou pensamentos que são de sentidos contrários. E aí eu uso isso por algum motivo, né? Eu estou a fim de promover esse contraste de sentidos. A ideia é fazer com que o leitor ele perceba esse contraste, né? Então eu vou ter a aproximação de palavras com sentidos opostos. Por exemplo, fazem parte da vida o nascimento e a morte. Então quando eu uso isso, né, eu estou usando palavras muito, muito contrárias, que é o nascimento e a morte, e ainda uso a palavra vida, que também é contrária à morte, né? Então aí eu estou fazendo uma antítese, tá? Eu tenho paradoxo, que se confunde muito com a antítese, porque é uma figura de linguagem que se obtém da união de ideias contraditórias. Olha, a antítese, eu estou usando palavras que são de sentidos contrários, palavras ou pensamentos. O paradoxo, eu estou falando de ideias contraditórias. Só que eu uso essas ideias no mesmo contexto poético. É relevante observar que a ideia paradoxal muitas vezes parece ilógica. Então é interessante ver que numa poesia os poetas, os autores, eles gostam muito de colocar ideias que parecem ser contraditórias e não tem lógica elas aparecerem no mesmo contexto. Mas isso faz com que a poesia fique rica de alguma maneira, pois pode perfeitamente estar dentro do real, mesmo sendo ilógico. Trata-se de uma contradição possível e com significado. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Olha como as ideias agem aí, né? Amor é fogo que arde sem se ver, né? E aí há um paradoxo aí na ideia de que a ardência, né, ou seja, de luminosidade, é disso que estamos falando, como eu não vejo, né? Mas é altamente possível, porque o amor é abstrato, né? É ferida que dói e não se sente.
né? Se é ferida, é claro que há dor, mas dentro da ideia paradoxal, é uma dor que você não sente, né? Então dentro da poesia nós temos aí um paradoxo. Então a diferença entre antítese e paradoxo é que a antítese vai trabalhar com palavras de sentidos contrários ou pensamentos, e o paradoxo vai trabalhar com ideias contraditórias. Anáfora. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de termos ou ideias parecidas ou iguais a fim de promover a intensidade do texto, né? Então, na anáfora, eu vou ter aí uma repetição que é intencional, né? Só para ver um exemplo aqui legal, né? O importante é ver que normalmente aparece no início, tá? Normalmente aparece no início dos versos dentro de uma poesia, mas eu posso ter essa repetição também no meio, mas a ideia é repetir palavras ou ideias. Por exemplo, nessa canção aqui, quando eu tenho: quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Perceba que o autor aqui, o poeta, ele resolve colocar a expressão quando no início de cada verso sempre, tá? E aí isso promove uma intensidade, né? Principalmente quando a gente fala de quando, mas a gente fala de tempo, né? E aí isso tem toda uma relação com o contexto do texto. Parífrase. A parífrase é uma figura de linguagem que consiste em designar algo por meio de algumas de suas características ou atributos, ou de um fato que o celebrizou, usando a expressão com maior número de palavras. Então, normalmente é quando a gente troca uma palavra por outra com maior número de palavras, ou normalmente por palavras que se tornaram célebres. Por exemplo, quando eu falo que assim, estou ouvindo uma música do rei do pop. Quem é o rei do pop? Conhecido, Michael Jackson. Então a gente vê que essa ideia de essa expressão rei do pop, ela substitui a expressão Michael Jackson. Eu não preciso nem perguntar quem é, porque já ficou célebre, né? Então eu vou dizer que aí ocorreu uma parífrase. Eu também posso chamar a parífrase de antonomásia, ok? É um outro nome que ela também recebe. Por exemplo, naveguei pelo Rio São Francisco. Eu posso falar que eu naveguei pelo Velho Chico, né, que também é uma outra expressão que se tornou célebre para poder explicar o que é o Rio São Francisco. Então, sempre que eu substituo por um termo ou termos que tornam aquilo conhecido, eu vou dizer que está acontecendo uma parífrase. E aí nós chegamos ao ritmo. E é isso que vai nos interessar muito agora, porque o ritmo que caracteriza os textos poéticos pode ser resultado de recursos como métrica, e a gente vai ver métrica daqui a pouco, né? Mas só para entender que a métrica, só já falando assim rapidamente, a métrica o que lembra métrica, né? Lembra medida, né? A gente pega a fita métrica. Então realmente é isso, é a extensão dos versos, tá? A rima, que é a repetição de sons. A assonância é quando eu tenho repetidos sons de vogais. A literação, repetição de sons consonantais. Então o ritmo é criado graças a esses elementos: métrica, rima, assonância e aliteração. Isso faz com que eu, na hora que estou lendo o poema, eu crio automaticamente na minha mente um ritmo, que eu chamo de ritmo poético. Vamos continuar. Então vamos lá. Os sons do poema, já que a gente está falando de ritmo, é importantíssimo a gente verificar isso. Os sons do poema. Então, vamos lá. A primeira coisa que encabeça a poesia é a inspiração. Então, o poeta ele precisa estar inspirado. O que é a inspiração? É como vêm as ideias para a mente do poeta para aquilo se tornar uma obra, né? E aí, primeiro, tudo começa nisso, na inspiração, aquilo que vem na mente. Depois nós temos o trabalho, que é... O que é trabalhar? É o fazer, né? Então o poeta ele está sempre pronto a trabalhar, a fazer, a criar. E aí esse processo criativo do poeta com palavras.
E aí ele vai usar as palavras de diversas maneiras, né? Primeiro ele vai combinar essas palavras, e como ele combina, vai criar o efeito poético. O que é o efeito poético? É aquilo que o leitor recebe, né? É quando a gente lê, é o que vai gerar aquilo no leitor, né? Vai gerar emoção, vai dar vontade de sorrir, vai criar uma lembrança, né? É o efeito poético, e isso tudo é feito com a combinação das palavras, né? E essas palavras, ele vai escolher aquilo que vai dar beleza, sonoridade. Beleza, realmente estou falando de estética, né? De qualidade estética, né? Quando a gente lê algo, a gente fala, gente, como é bonito isso, né? Então é a beleza, é a estética. É a sonoridade, né? Que é o som que me traz quando eu leio aquela poesia, e o sentido, que é o que significa aquilo. Essas três coisas, né, esses três elementos, beleza, sonoridade e sentido, são os recursos usados dentro da poesia, né? Isso tudo tem que estar unido para um bom poema. Vamos lá, vamos falar da métrica, tá? A métrica é a medida dos versos, é a extensão dos versos, tá? Então, lembrando que a métrica, a medida dos versos, é diferente da medida de um texto que não seja feito em poema, em forma de poema. O texto em parágrafo, em prosa, ele já não é pensado na métrica, tá? Então a métrica é a medida dos versos. E aí disso a gente vai ver que tem o final de 2 ou mais versos ou o interior deles. Então a gente vai ver isso a gente vai medir sempre pela finalização de 2 ou mais versos ou interior deles, tá? A métrica também é repleta de oralidade. O que é importante? O poeta ele precisa declamar a poesia para poder verificar qual é a medida dele. A gente vai ver isso já, tá? Final de 2 ou mais versos ou interior deles. O que a gente vai ter que observar, né, no final dos versos? Acentos, que aí é, no caso, a tonicidade, né? É o som ainda, é a tonicidade, né? E aí a gente vai ver as rimas, né? Que às vezes no verso eu vou rimar, a rima é a finalização, e aí esses sons como vem pra gente, né? Então vamos lá. Como eu faço a medida? A contagem das sílabas poéticas vai até a última sílaba tônica do verso, né? O que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte, desprezando as sílabas átonas finais. Então, o que é uma sílaba tônica e uma sílaba átona final? Bom, se eu finalizar um verso e a última sílaba for tônica, eu vou contar aquela sílaba como uma sílaba métrica, como uma sílaba poética. Mas se a última sílaba ela não for tônica, eu desprezo aquela, é que eu chamo de átonas finais. Além disso, 2 vogais átonas seguidas agrupam-se na mesma sílaba poética, é que eu chamo de enjambemã, tá? A gente vai ver exemplos disso, tá? Poesia no poema. A gente vai ter que se preocupar também com a rima. Então vamos lá, o que é a rima? Rima é a semelhança dos sons no final de 2 ou mais versos ou no interior deles. Então, no final de 2 ou mais versos, né? Só vai haver rima se houver pelo menos um par, né? Porque eu preciso ver repetição. Pode estar essa repetição no interior ou na finalização, tá? Então, a rima é a combinação desses sons. Elas podem ser interpoladas ou opostas. O que é interpoladas? Anotem isso aí. O que é uma rima interpolada ou oposta? Que eu vou chamar de ABBA. Pensem nisso como se fosse cada letra dessa aqui, maiúscula, fosse um verso, tá? Isso aqui junto é uma estrofe. Quando eu falo ABBA, eu quero dizer que o A rima com A, B rima com B. Ou seja, eu vou ter o primeiro verso rimando com o quarto e eu vou ter o segundo verso rimando com o terceiro verso. Então isso, quando acontece na poesia, eu chamo de rima interpolada ou rimas opostas. Eu também tenho rimas alternadas, que é quando eu crio rimas
AB, AB, ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Primeiro com o terceiro, segundo com o quarto. Esse é o tipo de rima mais comum e que cria também um ritmo mais fácil, né? E geralmente eu sugiro, na hora que vocês forem fazer poesia, tentar fazer dessa maneira, que é o mais fácil, né? E cria realmente um efeito de sentido bem legal. E eu tenho as rimas emparelhadas ou paralelas, que é simples. Primeiro rima com o segundo, terceiro rima com o quarto. É o AABB, ok? Então, assim, em relação à poesia, no poema é isso que me interessa. Dentro da apostila de vocês, nós temos uma série de explicações, tá? Vou abrir aqui a apostila de vocês para a gente já ter uma ideia de como funciona isso. Então, gente, vocês vão fazer da página 3 até a página 18, ok? Da página 3 até a página 18. Vão fazer todos esses exercícios aí. Aí vai ter várias poesias para vocês analisarem. E além de várias explicações também. Então aí, toda a explicação sobre a divisão de sílabas poéticas também está na apostila de vocês. Dá uma lida nisso. Tem uns exemplos aí de que aquilo que a gente faz é escansão. O que é escansão? É quando eu faço a divisão das sílabas poéticas. Vocês vão ter que fazer isso, entender isso. E a gente vai tentando resolver, beleza? Gente, então em relação à redação, a matéria é essa, a parte poesia de vocês é essa, beleza? Então, até a próxima, com mais um pouquinho de língua portuguesa e redação aqui, tá? Mas continuem se cuidando, continuem em casa e estudem, que é o mais importante agora, tá? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.